Ele argumentou que se o nosso sistema planetário envolvia o Sol e planetas girando em torno dele, que aqueles outros sóis deviam igualmente ter um séquito de planetas girando à sua volta e também que muitos dos outros planetas eram habitados. Ele expôs estas conclusões em um livro notável que levou o título triunfante de Os Mundos Celestiais Descobertos. O subtítulo é Conjecturas referentes aos habitantes, plantas e produções dos mundos nos planetas. Ele escreveu este livro pouco tempo antes de sua morte, no ano de 1690, neste gabinete. De um modo geral, Huygens imaginou que os ambientes de outros planetas e também os habitantes de outros planetas eram como os que existiam na Europa do século XVII. Eu fico pensando se ele imaginou viajar para esses outros mundos, os quais ele foi o primeiro a examinar de perto através do telescópio. Talvez ele tenha sonhado que as viagens de descobrimento aos planetas seriam um dia como as viagens de descobrimento geográfico de seu tempo e lugar. Ele imaginou dos seres extraterrestres que seus corpos inteiros e cada parte deles poderiam ser bem distintos e diferentes dos nossos. É uma opinião muito ridícula, disse ele, de que é impossível uma alma racional ocupar qualquer outra forma do que não a nossa. Que alguém pode ser inteligente, ele estava dizendo, mesmo se parecesse estranho. Mas então ele foi para a discussão de que eles não deviam parecer tão estranhos. Que os seres extraterrestres deviam ter mãos e pés, andar eretos, ter escrita e geometria, e até que as 4 grandes luas de Júpiter, os satélites de Galileu, deviam servir para fornecer ajuda para a navegação de conveniência para os marujos nos oceanos jupiterianos. Bom, talvez. Essa parte da especulação provavelmente está errada. Mas pense em uma civilização do século XVII com coragem e percepção para imaginar outras paisagens e outras inteligências. Pode realmente haver marujos em 1 milhão de outros mundos? Em seu livro, Huygens escreveu: que plano maravilhoso e espantoso temos aqui da magnífica vastidão do universo. Tantos sóis, tantas terras, e cada um deles povoado por tantos animais, adornado por tantos mares. O quanto o nosso assombro e a nossa admiração aumentarão quando considerarmos a distância prodigiosa e a multidão de estrelas. Os holandeses chamavam seus navios de barcos voadores, e as espaçonaves Voyager são suas descendentes, verdadeiros barcos voadores em direção às estrelas. E no caminho, explorando alguns daqueles mundos que Christian Huygens, um homem da Terra, conhecia e amava tanto. Histórias de viajantes. Alguns dos principais artigos que voltavam das viagens dos veleiros de séculos atrás eram histórias. Histórias de terras e criaturas exóticas. Elas evocavam um senso de admiração e estimulavam outras explorações. Essas histórias de mundos estranhos permitiram que alguns europeus se vissem de um novo jeito. Havia relatos de povos sem cabeça, povos sem pés, povos ciclopes. Agora os holandeses traziam de volta histórias fantásticas de caçadores gigantes, pássaros raros, rinocerontes, leopardos e outras criaturas. As viagens modernas também traziam de volta histórias de viajantes. Histórias de um mundo estilhaçado como uma esfera de cristal.
Um lugar onde o chão é coberto com o que parece uma rede de teias de aranhas gigantes. Um mundo com um oceano subterrâneo. Luas minúsculas em forma de batatas. Uma terra esburacada, amarela e vermelha de enxofre derretido e erupções vulcânicas com 300 quilômetros de altura. E um lugar chamado Júpiter, tão grande que nele caberiam 1000 planetas Terra. Não há montanhas, vales, vulcões, rios, apenas um vasto oceano de gás e nuvens. Tudo que vemos em Júpiter está flutuando no céu. Mas há muita coisa fascinante sobre Júpiter. Enquanto o sistema solar se condensava de gás e poeira interestelar, Júpiter adquiria a maior parte da matéria que não foi ejetada para o espaço interestelar e que não foi para dentro do sistema formar o Sol. Júpiter é feito em sua maior parte de hidrogênio e hélio, assim como o Sol. E se Júpiter fosse algumas dezenas de vezes maior, a matéria dentro dele teria sofrido reações termonucleares no interior e Júpiter teria começado a brilhar com sua própria luz. Júpiter é uma estrela que falhou. Se tivesse virado uma estrela, nós viveríamos em um sistema estelar duplo com 2 sóis em nosso céu e as noites viriam mais raramente. Bem abaixo das nuvens de Júpiter, o peso das camadas sobrepostas de atmosfera produz pressões que são muito maiores do que qualquer uma das encontradas na Terra. As nuvens são só esta pequena camada aqui. O interior profundo é este lugar de alta pressão. A pressão é tão grande que os elétrons foram espirrados de átomo de hidrogênio, produzindo hidrogênio metálico líquido. Mas no núcleo de Júpiter pode haver uma massa de rocha e ferro. Um mundo gigante, parecido com a Terra, embaixo de pressões assombrosas, escondidas para sempre no centro do maior planeta. Antes da Voyager encontrar Júpiter, podia-se ver aquele planeta gigante brilhando à noite no céu, como os nossos ancestrais viram no último 1.000.000 de anos. E a caminho de estudar os dados da Voyager, ao chegar aqui no laboratório de propulsão a jato, eu pensei que Júpiter jamais seria o mesmo de novo. Nunca mais. Apenas um ponto de luz no céu noturno, mas para sempre um lugar para ser explorado e conhecido. Ver as primeiras imagens próximas de um mundo nunca visto antes. Este momento é uma das maiores alegrias na vida de um cientista planetário. Nas primeiras horas da manhã de 9 de julho de 1979, nos monitores de televisão em tempo real no laboratório de propulsão a jato, nós começamos a aprender sobre um mundo chamado Europa. Estes são os exploradores modernos. Homens e mulheres treinados em astronomia, física, geologia ou engenharia. Muitos deles devotaram de 5 a 8 anos a esta única missão. O modelo para a Europa diz que se você começa com líquido, provavelmente poderá bombear energia suficiente para mantê-lo líquido. Mas aquela coisa disse que para ter calor suficiente lá, nós temos que começar o aquecimento antes da Europa esfriar. Eu ainda não compreendi bem, Gene. Que elevação das temperaturas seria essa? E a Europa? Já são 2, um par. E vamos checar esse par. Não se pode olhar a superfície de um mundo tão diferente do nosso sem imaginar como os dois foram feitos. A Voyager nos presenteou com 6 novos mundos apenas no sistema de Júpiter. Quanto mais se aprende sobre outros mundos, melhor compreendemos o nosso próprio. Nós especulamos, criticamos, discutimos, calculamos, refletimos e nos admiramos. Voltamos repetidas vezes aos dados assombrosos e lentamente começamos a entender. Os veleiros holandeses trouxeram de volta mercadorias raras e valiosas dos novos mundos que visitaram. As nossas espaçonaves Voyager mandaram de volta informações raras e valiosas para cais computadorizados neste litoral do mar do espaço.
Aqui os dados são descarregados para serem armazenados, ampliados, processados